Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a este canal destinado especialmente à alfabetização. Eu sou a professora Eva Ferreira, idealizadora e criadora deste canal. No vídeo de hoje, faremos um breve histórico sobre os métodos de alfabetização aqui no nosso país. Mas antes de ir para o conteúdo de hoje, vocês sabiam que eu estou pertinho de 1.000 inscritos aqui no canal? Então, se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos, compartilha para que mais e mais professores tenham acesso a esse conteúdo de qualidade e comenta ao final do vídeo o que acharam do conteúdo de hoje. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje? Se vocês derem uma olhadinha aqui no meu perfil, vão encontrar diversos vídeos sobre alfabetização e também sobre métodos de alfabetização. Mas o vídeo de hoje está um pouquinho diferente. Eu vou ficar aqui pequenininha, aqui no cantinho da tela de vocês, e vou expor esses slides. Esses slides, eles são muito importantes. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para que vocês possam baixar esses slides e depois vocês possam rever, estudar, principalmente aí, os estudantes de pedagogia. Dica boa. Vai ficar, imprime, cola no caderno, ou então só baixa lá no e-mail, quando precisar dar uma olhadinha, dar uma lida, porque conhecimento nunca é demais, principalmente para nós que estamos em sala de aula. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje? Antes de falar de métodos de alfabetização, vamos primeiro entender o que é um método. Método vem do grego métodos, que significa caminho para se chegar a um fim. Um conjunto de princípios ou técnicas de ensino, certo? Certo, os dois estão corretos. Métodos de alfabetização. A discussão sobre os métodos de alfabetização no nosso país foram marcados, em muitos momentos, por posições políticas, pelos novos governos, aquela troca, sai um presidente, entra outro presidente, sai um governador, entra outro governador, sai um prefeito, entra outro prefeito, e cada um que entra muda um pouco assim, muda a roupa, né? Troca de roupa, digamos assim, tira aquela política que era utilizada, aquela política educacional utilizada pelo anterior e inova, né? Ou não, né? Como a gente já viu aqui muitas vezes, não dá certo, né? Essa mudança. Sobre essa oposição entre métodos tradicionais e métodos inovadores, né? Principalmente no extinto magistério, nós já fizemos essa discussão muitas vezes nos cursos de pedagogia, nas salas de aula lá, quando você está estudando a parte teórica, com certeza, se você ainda não passou por essa discussão, se prepare que você, antes do final do curso, ainda vai ter ainda essa oportunidade. Os métodos de alfabetização, olha só. Nessa época, entre essa época que era bem ferrenha, a briga entre os métodos tradicionais e os métodos inovadores, o que vinha sempre à tona era o como ensinar. Ele prevalecia em detrimento do o que ensinar. O que ensinar para que uma criança fosse alfabetizada. Mas o que os métodos tradicionais traziam era como ensinar, somente isso. Eu vou ensinar utilizando esse método, eu vou ensinar utilizando esse método, mas não tinha uma discussão do o que ensinar, era só como ensinar. Eu vou ensinar utilizando esse método, pronto e acabou. E nós vimos que esse modelo não deu certo. É tanto que os índices de alfabetização estão ruins aqui no nosso país. Cada ano que passa e depois da pandemia, esse número piorou mais ainda. Então, essa discussão ela é muito válida quando eu tenho em mente
em que rede de ensino eu estou inserida. Eu estou inserida na rede particular? Eu estou inserida na rede municipal? Eu estou inserida na rede estadual? Eu tenho que primeiro me localizar em que rede de ensino eu trabalho, que princípios, que diretrizes curriculares essa rede de ensino tem, trabalha, orienta, para que eu escolha o método ideal para a minha escola, para a minha turma. Não é assim, eu dormir e acordar e escolher um método. Isso não vai funcionar. A gente viu que isso não dá certo. Não existe fórmula mágica para alfabetizar uma criança. Já anota essa dica aí. A alfabetização é um processo que precisa ser ensinado, certo? Por quê? Porque existe uma técnica, existe um passo a passo. Não é uma fórmula mágica que ouvi dizer que vai dar certo, não. Combinado? Vamos lá. Dentro dessa discussão dos métodos, nós temos dois grandes grupos: os métodos sintéticos e os métodos analíticos. Dentro dos métodos sintéticos, nós temos o seguinte: esses métodos, a criança aprende as unidades menores primeiro. Quais são as unidades menores dentro da alfabetização? A letra. Então, dentro dos métodos sintéticos, a criança aprende primeiro a letra, depois ela passa para a sílaba, da sílaba ela vai para a palavra, da palavra ela vai para a frase, da frase ela vai para o texto. Essa é o passo a passo dos métodos classificados sintéticos. Passar o slide aqui para vocês. E quais são os métodos que estão dentro do sintético? Método alfabético, método silábico, método fônico. A seguir vocês vão conhecer um pouquinho de cada, tá? E dentro do método analítico, tem o método da palavração, método da sentenciação e o método global. Aqui, esse método é o método que está dentro do sintético, que é o método alfabético. O método alfabético é um dos métodos mais comuns de alfabetização, que consiste em ensinar as letras do alfabeto. Eu tenho certeza aí que você, já ativou aquela memória de quando você estudava lá. Com certeza você passou por esse método aqui, o método alfabético, que é ensinar a sequência das letras, pura e simplesmente, as sequências da letra, do A ao Z. Eu aprendi que o A é A, o B é B, até chegar na letra Z, né? É uma representação visual. Eu via, eu memorizava e eu sabia ali aquela sequência. O método silábico, ele é um método também que está dentro do método sintético, lembrando que o método sintético, ele parte sempre das unidades menores para o texto, da letra até chegar no texto. O método silábico é assim, é um método de alfabetização que se baseia na ideia que as palavras são formadas por sílabas e não por letras ou sons separados. Então, a criança, por exemplo, para escrever a palavra cavalo, ela tinha que aprender o K, o Vá e o Ló. Depois é que ela fazia essa junção das sílabas e só assim ela ia dar prosseguimento dentro do seu processo de alfabetização. Método fônico. Esse é um método que eu diria que ele é um método marginalizado. Já houve diversas discussões dentro do método fônico. Em que sentido? O método fônico, ele é um método baseado no fonoarticulatório. Então, ele trabalha principalmente o som, né? O fonema. Ele parte do fonema.
e só depois que ele vai para o grafema. Então, esse trabalho fonoarticulatório, muitos professores atribuíram ao trabalho desse método, né, o trabalho com esse método, o problema das cordas vocais, porque realmente, quando você está trabalhando o fonoarticulatório, você faz um movimento maior, tanto com a boca quanto com as cordas vocais, né? Então, eles atribuíram, por isso que eu falei que o método fônico é um pouco marginalizado nesse sentido, né? Mas é um método que tem, sim, a sua eficácia se for trabalhado dentro de um processo estruturado e bem desenvolvido, ele tem uma excelente eficácia. O método fônico, está repetindo aqui esse slide. Antes de colocar o link, eu vou deletar esse slide que está aqui passando. Tem um aqui passando, vocês perceberam? Mas pode deixar que eu vou deletar e quando eu colocar o link já não terá mais. O método da palavração, ele não está mais dentro do método sintético. Lembrando que o método sintético, ele parte das unidades menores, que são as letras, para as unidades maiores, que são os textos. O método da palavração, ele está dentro do analítico, que faz o trabalho contrário, que vem das partes maiores para as partes menores, dos textos para a letra. No método da palavração, é um método de alfabetização que ensina a reconhecer a palavra graficamente, ou seja, a criança ela memoriza aquela palavra, sem a necessidade de decompor em pedaços, né? Ela vê lá a palavra, vou dar novamente o exemplo de cavalo, vê cavalo, ok, decorou cavalo. Toda vez que ela vê, ela vai decorar. Esse método, ele não se sustenta muito, né? Porque como que eu vou fazer avançar dentro do processo de alfabetização, trabalhar a frase, trabalhar um texto, se a criança ficar só na memorização da palavra, né? Por isso que eu falei que esse vídeo de hoje, ó, ia resgatar, ia disparar a memória aí dessa época de alfabetização. Método da sentenciação também está dentro do método analítico. Lembrando aqui dos dois grupos, método sintético e método analítico. O método sintético é um método de alfabetização que parte da frase para a unidade de significado, para só depois analisar as partes menores. Então, ela parte da frase, Eva viu a uva, para depois ir para os pedacinhos menores, que são as palavras e as sílabas e as letras. Tá vendo a diferença? Esses métodos, eles trabalham do todo para as partes, dos textos e frases para as palavras, sílabas e letras, fazendo o caminho contrário do método sintético, que partia das partes menores para o texto. E nós chegamos ao método global. O método global é um método de alfabetização que se baseia na ideia de que a criança percebe o mundo e a linguagem de forma global, e que a leitura é uma atividade de interpretação de ideias. Realmente é bem global. Ele não traz ali uma sistematização do estudo, do processo de alfabetização. Por exemplo, o fônico, ele trabalha a questão do som, né, do fonema, do processo fonoarticulatório, da voz, da boca, das cordas vocais. O outro parte do texto até chegar na letra, mas o método global não. Né? Eu já vi muito professor dizendo, eu trabalho o método global. Que método você trabalha? Eu trabalho o método global. E o que é o método global? Né? Então, vamos ficar atentos. Por isso que eu falei, antes de tudo, eu preciso ter ciência em que sistema de ensino eu estou inserido para só depois escolher o método de ensino a ser trabalhado na minha turma de alfabetização. Eu preciso ter isso em mente.
Porque senão, gente, vai ser o quê? Um atropelo. Porque eu vou estar indo contra as diretrizes curriculares da minha rede particular de ensino, do meu município ou do meu estado e até do governo federal. Né? Então, eu preciso ter isso em mente, eu preciso estudar, a gente precisa correr atrás, ler, estudar as diretrizes, a BNCC, a Lei de Diretrizes e Bases. Isso é conteúdo básico para todo professor. Conhecer os programas destinados à alfabetização, né? Procurar material. Isso faz a diferença, isso vai fazer diferença lá na sua sala de aula. E aqui, pessoal, quem conhece a famosa cartilha? Tá aqui, olha só. Eu não estudei na cartilha, mas com certeza meus professores lá dos anos iniciais, principalmente da alfabetização, com certeza tiraram alguma dessas atividades que vem aqui nessa cartilha Caminho Suave, que faz muito professor aqui suar de medo, né? Porque nós temos em mente que esse material era péssimo, era ruim, eu não conheço, eu não utilizei. Eu conheço algumas páginas de pesquisas que eu fiz no Google, né, na internet, mas eu nunca folheei ele é, materialmente, eu nunca peguei numa cartilha Caminho Suave, mas eu sempre ouvi falar muito ruim desse material, né? Então, depois até quem estudou com ele ou quem utilizou em sala, comenta aqui como é que foi o trabalho, se ele trazia uma eficácia na alfabetização de verdade ou era só aquele ensino tradicional, engessado, que de fato não fazia, né, o processo de alfabetização como ele deve ser. Eu sempre tive em mente o seguinte, professor, pessoal, dentro da alfabetização, como eu já acabei de falar, primeiro eu tenho que saber em que sistema de ensino eu estou inserido, quais são as diretrizes curriculares, quais são os objetivos para a alfabetização ali do meu município, da minha rede particular de ensino, ou do meu estado, ou até mesmo do governo federal. Eu preciso saber onde eu estou inserido. Se eu não sei que caminho seguir, qualquer caminho eu vou pegar, qualquer caminho eu vou seguir sem saber aonde eu quero chegar. Então, eu preciso ter em mente isso, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desses slides e lembrando, estamos pertinho de chegar a 1.000 inscritos. Vamos lá? Quem não se inscreveu ainda, se inscreve e ativa as notificações para receber os vídeos novos. E até o próximo vídeo. Tchau! Um beijo a todos!